Porque o Manchester United virou um cemitério de craques lá do canal Gustavo Marques. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva, vamos lá, galera. O Manchester United já foi sinônimo de glória. Durante anos o clube dominou o futebol inglês e se tornou um dos maiores da Europa. Era um time onde grandes jogadores Cristiano cresciam, Ronaldo evoluíam e viravam lenda. Que na minha opinião, essa época aqui do Cristiano Ronaldo foi o prime dele, pô. Tu é do que o cara fazia de mágica em campo, era essa época aqui do Manchester United, tá louco? Mas algo mudou. Nos últimos anos, o United se tornou o oposto do que era. Em vez de transformar promessas em lendas, o clube agora destrói carreiras. Craques chegam com status de estrela e saem como decepção. Jogadores que brilharam em outros times simplesmente não conseguem render no Manchester United. O que antes era uma fábrica de talentos virou um verdadeiro cemitério de craques. Caraca, sem contar que atualmente o time está na 15ª posição na tabela da Premier League, bem perto da zona do rebaixamento. Mas por que isso está acontecendo? O problema está nos jogadores ou no próprio clube? Deixa eu parar bem aqui, galera, que eu quero ver na tabela aqui em qual lugar tá o Manchester United atualmente, no dia que eu gravo esse vídeo, no dia hoje, 24 de novembro de 2025. Eu quero ver em que posição tá o Manchester United, porque provavelmente deve estar bem lá embaixo, porque o Manchester United hoje tá em 11º atualmente na tabela da Premier League, né? Então, ou seja, tá muito lá embaixo para um clube do tamanho do Manchester United, ou seja, não é posição para o Manchester United estar sendo um clube gigantesco como ele é, né? Então, nos últimos anos, o Manchester United não enfrentou apenas desafios dentro de campo, mas também críticas contundentes e figuras importantes. Um dos momentos mais marcantes foi quando o Cristiano Ronaldo, em entrevista, expressou sua insatisfação com a direção do clube. Ele destacou que, desde a saída de Sir Alex Ferguson, o clube não evoluiu e que a estrutura permaneceu estagnada, sem melhorias significativas. Além disso, Ronaldo mencionou que não respeitava o técnico Erik ten Hag. Esse aqui que foi o principal cara pra destruir o Manchester United, na minha opinião, foi o Erik ten Hag, porque depois que ele entrou lá, o time decaiu muito futebol. O Manchester United, depois esse cara virou treinador. Uma boa é que ele não tá mais lá, né? Hoje em dia é o tal do Rubem Amorim, até que melhorou um pouco mais o Manchester United com a chegada desse outro técnico, mas quando era o Erik ten Hag, tá louco, era muito ruim o time do Manchester United. Não que hoje seja tão bom assim, mas nessa época até doido, era ruim demais, perdia tudo que era jogo, Contando para uma falta de sintonia entre jogadores e comissão técnica. Paralelamente, o clube tem enfrentado problemas financeiros que resultaram em medidas drásticas. Sob liderança de Sir Jim Ratcliffe, o Manchester United implementou cortes de custos significativos, incluindo o fechamento da cantina de Old Trafford. Funcionários que antes recebiam... Isso aqui influencia, né, galera? Os caras fecharam uma cantina, pô. Uma cantina, mano. Rapaz, as ideias, mano, que doideira. Refeições gratuitas, agora tem acesso apenas a sopa, pão e frutas. Além disso, até 200 funcionários foram demitidos como parte desse processo de redução de 200 pessoas perderam seu emprego, mano. Que triste. Essas ações refletem uma tentativa de estabilizar as finanças do clube após anos consecutivos de perdas. O United virou uma grande várzea. Por mais de 2 décadas, Sir Alex Ferguson foi o coração e a mente do Manchester United. Com uma mentalidade vencedora e um estilo de jogo envolvente, ele transformou o clube em um dos maiores da história do futebol. O United era sinônimo de títulos, disciplina e identidade tática. Mas tudo mudou em 2013, quando Ferguson se aposentou. A saída do treinador deixou um vazio gigantesco, algo que o clube nunca conseguiu preencher. Desde então, o United se tornou um clube sem identidade. Até agora, depois do Alex Ferguson se aposentar em 2013 até hoje, nenhum técnico ainda conseguiu chegar a ganhar o tanto de título que ele acabou ganhando, né, porque ele tava lá pelo Manchester United. E eu acho que nem vai ter, porque o Alex Ferguson ganhou muitos títulos pelo Manchester United. Ele ficou um bom tempo treinando no Manchester United. Então, pra aparecer um técnico que chegue pelo menos na metade do que ele fez, ainda tá difícil hoje em dia o Manchester United conseguir um. Imagine um cara que consiga superar ele. Aí que é quase impossível, né? Passando por múltiplos treinadores com filosofias completamente diferentes. David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer e Ten Hag. Cada um tentou reconstruir o time à sua maneira, mas o que vimos foram anos de confusão tática, mudanças constantes e falta de resultados expressivos. Sem uma liderança clara e sem uma visão de longo prazo, o Manchester United foi perdendo seu brilho. Mas além da queda dentro de campo, os erros na gestão e no mercado de transferências foram cruciais para transformar o clube no que é hoje. Com a saída de Ferguson, o United passou a tentar compensar sua falta de identidade com contratações milionárias, mas ao invés de montar um time competitivo, o clube desperdiçou centenas de milhões de euros em reforços que simplesmente não funcionaram. Exemplo claro disso foi o Paul Pogba, contratado por 105 milhões de euros. Muita grana o Manchester United pagou pra Juventus pra trazer o Pogba. E o Pogba jogou muito mais ou menos no Manchester United. A contratação mais cara do futebol na época, mas que nunca rendeu o que se esperava e rapidamente entrou em conflito com José Mourinho.
O técnico chegou a retirar a braçadeira de capitão do francês, e os dois protagonizaram uma das maiores polêmicas do clube nos últimos anos. Outro caso foi o de Maria, que chegou como estrela, mas deixou o clube após apenas uma temporada, criticando o ambiente do United. Para a torcida, ele virou um verdadeiro vilão. Quando você pensar que o Di Maria, pô, o único clube que ele não conseguiu jogar nada, mano, foi no Manchester United. Porque nos outros clubes, todos que ele jogou muita bola. E o Di Maria é muito bom jogador, mano. Muito bom jogador. Então a gente viu que, na época que ele passou por lá, o problema mesmo foi o Manchester United, não foi ele, entendeu? Porque depois que ele saiu do Manchester United, ele foi pra outros clubes e ele ainda continuou jogando muita bola. Porque depois do que ele saiu do Manchester United, foi o PSG. E no PSG ele jogou bola demais. Então, nessa época aí, já dava indícios já que o problema era o clube e não os jogadores, porque o Di Maria é muito bom jogador, tá louco? Muito bom jogador. E o único clube que ele não conseguiu jogar, como eu falei antes, foi só no Manchester United, então. Jogava no PSG e foi atuar no Old Trafford, ele recebeu todo o carinho dos Red Devils. Caramba! Mbappe. And that's a heavy fall as well by Di Maria. Ashley Young's just given a helpful push. O Caramba nem empurrou ele na E a lista só cresce. barreira. Jadon Sancho, que foi um dos jovens mais promissores do mundo, Pois até não jogou nada. nunca conseguiu se adaptar pelo United. Lukaku, Alexis Sanchez, Memphis Depay, Anthony Martial, todos chegaram como grandes apostas e saíram como decepções. Verdade, Mas o todos mais não. curioso é que, depois que saem do Manchester United, muitos desses jogadores Joga voltam muita a bola. render em alto nível. Verdade. Lukaku, por exemplo, renasceu na Inter de Milão e ajudou o time a conquistar a Série A. E hoje em dia ele tá no Napoli, seu treinador, o Lukaku, que tá jogando bem também. Memphis Depay foi para o Lyon e brilhou. Nossa, no Lyon, o Depay virou rei, né? Porque depois que ele foi pro Lyon, que ele jogou de bola, tá louco, coisa de doido. Foi, acho que pra mim o auge do Depay foi lá no Lyon. Di Maria seguiu sendo peça fundamental em times como PSG e Juventus. Já no caso Aí depois foi pro Benfica, jogou muita bola e agora tá no Rosário Central e tá destruindo, mano. Tá jogando muita bola lá na Liga da Argentina, tá louco. do Jadon Sancho, contratado como uma das maiores promessas do futebol europeu, ele nunca conseguiu se encaixar no time. A situação explodiu quando Ten Hag afirmou publicamente que ele não estava treinando bem. Sancho rebateu nas redes sociais, afirmando que era tratado como um bode expiatório. Resultado, afastado do elenco e devolvido ao Borussia Dortmund por empréstimo. Por lá, ele mostrou um desempenho muito melhor, conseguindo chegar à final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid na temporada passada. Hoje, ele joga no Chelsea por empréstimo, inclusive comentou isso na postagem do Rashford. Se eu não tô enganado, acho que o Chelsea acabou comprando o Jadon Sancho, eu não tô enganado, mas é um bom jogador, porque os jogos que eu vi ele jogando pelo Chelsea, ele tava jogando muita bola. Então é mais outro, né, que passou pelo Manchester United, não conseguiu jogar nada, mas foi para outro clube e jogou muito bem. Quando ele saiu do United e foi emprestado para o Aston Villa. Liberdade. Outro que se enquadra bem nesse cenário. E agora o Rashford também tá jogando muita bola. Ele tá no Aston Villa, né, galera? Agora ele foi emprestado ou foi comprado pelo Barcelona. Esse aqui tá no Barcelona, mano. Nossa, jogou muita bola. Tá jogando muita bola o Rashford. No último jogo aí da semana, foi na Champions. Ele fez 2 gols, pô. 2 gols o cara fez. E até jogou muita bola o Rashford. E eu também acho ele muito bom jogador. E é outro cara também, né? Como a gente sabe. Que saiu do Manchester United, tá jogando muita bola. É o brasileiro Antony, também, que foi muito criticado durante seu período no United. Virou meme, chacota e piada para muitos devido ao baixo rendimento e os problemas que acumulou quando esteve por lá. Agora, Antony foi emprestado para o Real Betis da Espanha. E agora ele já é comprado, né, pelo Betis. O Betis acabou comprando ele, né, então. Está vivendo momentos de glória, e conquistando o coração dos torcedores. O brasileiro disse que agora acorda feliz todos os dias, bem diferente do seu tempo no United, e tem a chance de ser contratado pelo Betis ao fim do empréstimo. Já foi contratado, prova que o problema no Manchester não é apenas a qualidade dos jogadores, é o ambiente do clube, a falta de um sistema tático bem definido, a constante troca de treinadores e a má gestão que não consegue extrair o melhor dos seus reforços. Enquanto essa mentalidade continuar, o United seguirá como um cemitério de craques. Os Red Devils já teve um dos vestiários mais respeitados do futebol, com líderes como Roy Keane, Ryan Giggs e Rio Ferdinand. Mas nos últimos anos, o que se vê é um clube onde jogadores e técnicos vivem guerra infinita. Cristiano Ronaldo também não ficou calado. O maior jogador da história do clube criticou abertamente a estrutura do Manchester, afirmando que o time não evoluiu desde a saída de Ferguson. A consequência, ele foi afastado do elenco e saiu pela porta dos fundos. O craque português teve diversos atritos com o treinador Erik Ten Hag, ao ponto de se recusar a entrar em campo no final de uma partida, o que foi motivo de polêmica e gerou muita repercussão na época. Vestir a camisa desse clube sempre foi um sinônimo de pressão. Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Wayne Rooney, o próprio Ronaldo, o clube sempre exigiu jogadores com personalidade forte e mentalidade vencedora. Mas nos últimos anos, parece que essa pressão tem esmagado talentos ao invés de elevá-los. Muitos jogadores chegam com expectativa de brilhar, mas simplesmente não conseguem lidar com o peso da camisa. Em alguns casos, parece que a camisa do United pesa mais do que deveria para certos jogadores. Mas o que aconteceu? Eu acho que pra mim ali o único que acabou passando
que é o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, pra mim, eu acho que é o único cara que tá no Manchester United que sempre consegue jogar bem no Manchester United. Acabou o nome fugindo da minha cabeça de novo. Ou seja, ele sempre joga bem no Manchester United. Todos esses anos que ele tá lá, ele sempre tá jogando bem o Bruno Fernandes, né? Então. Se eu no Manchester United, será que o problema são os jogadores que não Ao suportam a Lingard. pressão? Ou será que o clube É está tão forte. perdido que nem mesmo os melhores jogadores conseguem Isso aí render é muito bom, de um jeito cara. ou de outro? O fato mesmo é que algumas coisas precisam mudar. Então, vamos a elas. 1. Gestão profissional e planejamento a longo prazo. O clube precisa de uma diretoria com visão de futebol e não apenas interesses comerciais. A chegada de Sir Jim Ratcliffe pode ser um passo positivo, mas mudanças profundas ainda são necessárias. O cara demitiu funcionários e retirou a alimentação de outros no refeitório. E isso não pegou nada bem. Pois é. Porque corta dos funcionários, mas continua pagando salários astronômicos para jogadores horríveis. Tem que se redimir agora. 2. É verdade. Treinador com tempo e autonomia. O Manchester United trocou de técnico tantas vezes que nenhum conseguiu implementar um projeto sólido. Se quiser voltar ao topo, o clube precisa de um treinador com respaldo, tempo e autoridade para comandar o elenco. 3. Reformulação do elenco e contratações inteligentes. Chega de contratações sem planejamento. O United precisa parar de comprar jogadores pelo nome e começar a contratar baseado no que o time realmente precisa. Isso aqui é verdade, pô, porque se o Manchester United contratasse realmente o que ele precisasse, ele tava com um time melhor, porque ele quer contratar só estrela, e alguma dessas estrelas acaba só gastando dinheiro e o cara não consegue jogar nada. Então, às vezes, tem que pensar muito, né, o Manchester United antes de fazer qualquer contratação, e não contratar só por nome, então. 4. Resgatar a cultura vencedora do clube. Nos tempos de Ferguson, jogar em United significava entregar 100% dentro de campo, respeitar a camisa e lutar até o último minuto. Hoje, o clube parece sem alma, sem líderes e sem identidade. Recuperar essa mentalidade vencedora é essencial. O Manchester United ainda é um gigante. A camisa pesa, a história é rica e a torcida é uma das mais fiéis do mundo. Mas o clube se tornou refém de sua própria grandeza. Enquanto rivais como Manchester City e Liverpool evoluíram bastante nos últimos anos, o United está preso em um ciclo de fracassos. É preso no tempo. Contratações sem sentido e treinadores descartáveis. Nenhum clube do mundo desperdiçou tanto talento quanto o United na última década. O clube não perdeu apenas títulos, perdeu também sua identidade, virou um time onde craques vão para afundar e Até o Casemiro tava jogando muito mal no Manchester United, muito mal, mas hoje em dia tá jogando muita bola, voltou a jogar bola, muita bola de novo, depois de um bom tempo, né, o Casemiro lá pelo Manchester United, agora que voltar a jogar bola agora em 2025. E outro cara também, que o Manchester United acabou botando fora, foi o Garnacho. O Garnacho tava jogando muita bola pelo Manchester United, acabou botando fora o moleque foi agora pro Chelsea. Então é outro jogador aí que acabou sendo dispensado pelo Manchester United. Hoje foi dispensado, ele pediu pra sair, né, porque ele tava jogando muita bola, e do nada ele vai e quer mudar de clube, né, no caso foi pro Chelsea, então foi um negócio meio estranho. Então é outro aí que vazou do Manchester United. e não para brilhar. O fato é que nenhum jogador consegue render quando há caos no clube. O E bode. quando os torcedores e a imprensa pressionam, a situação fica ainda pior. Enquanto isso, talentos continuam sendo desperdiçados. E o United segue acumulando fracassos. A pergunta que fica é: o Manchester United ainda tem jeito? Ou esse gigante está fadado a continuar vivendo no passado? Será que um dia voltaremos a ver o United brigando pela Premier League e pela Champions League? Só o tempo dirá Só o se tempo esse dirá, time pode verdade. ressurgir, ou se continuará sendo apenas um cemitério. Porque eu acho que isso aqui, galera, é coisa de 20 anos, 15 anos pra poder o Manchester United voltar àquele topo que ele teve antes, aquele auge que ele teve anos atrás, né? Mas, assim, da noite pro dia não vai acontecer. Pra mim, no mínimo aí deve ser uns 15 anos pra mais pro Manchester United voltar a ser aquela grande potência de antes de ganhar Champions, de ganhar títulos ingleses e tal, como era antigamente. Então, no mínimo pra mim é esse tanto de anos aí pro Manchester United voltar ao que era, né? Então. De craques. Mas na sua opinião, o Manchester United tem jeito de melhorar? Tem Ou jeito daqui pra sim. frente é só ladeira abaixo? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu. Mas é isso aí, galera. O Manchester United é um clube adormecido, né? Adormeceu no tempo porque é doido. O Manchester United é gigantesco, hoje em dia passando muita dificuldade. Muda de técnico, muda de jogador, mas o time não consegue ter uma constância de ganhar os jogos, não tem uma constância, não consegue ganhar título nenhum. Então tá complicada a situação do Manchester United atualmente. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta nos próximos vídeos, se inscreva no canal. Caso você goste, caso você não saiba, eu tenho um canal de reacts e tal. Então, eu vou deixar aqui na minha esquerda ou na minha direita. Caso você queira se inscrever, vai lá, se inscreve, por isso eu tô querendo chegar a 100 inscritos nesse canal. E eu fico muito agradecido se você for lá. E do mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.